Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada, presidente. Gravação reiniciada. O item 215, vou fazer aqui uma retificação no resultado. Por ser um processo de auto-infração, o resultado original que eu tinha proclamado foi de negar provimento pelo voto de qualidade. Mas sendo auto-infração e me atendo à portaria 260 do ministro de Estado da Economia, vamos aplicar o artigo 19E da Lei 10.522, com a redação dada pela 13.988, o resultado passará a ser: devido força legal do 19E, da 10.522, com a redação dada pela 13.988, deu-se provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Luiz, Rodrigo Mineiro, Jorge e Rodrigo Poços. Feita essa retificação, vamos ao próximo item de sustentação oral. Item 216. Pode convocar a patrona, doutora Camila Fabimar. Ok, presidente. (216), né, presidente? Isso. É meu, tá na pasta. Item 216 da pauta, doutora Camila Gonçalves. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 216 da pauta, doutora Camila Gonçalves. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Boa tarde. Boa tarde, doutora Camila. Tudo bem? Bom que a senhora aparece no início e no final da sessão. Nossa, meu Deus do céu, eu estou assim, desesperada. Eu tenho outra coisa, uma reunião agora para entrar, mas tudo bem. Doutor Jorge, já está na pasta já? Sim. Não achei, doutor Jorge. Nossa, eu botei na pasta errada. Também não. Não, peraí, eu botei na pasta, só se eu botei na pasta errada. Não tá mesmo. Já que o candidato está aqui, você pode botar na pasta do Valcia. Não, peraí, presidente, eu coloquei alguma pasta errada, mas peraí, é só botar de novo. Mas era na pasta do Andrade que o pessoal colocava por engano, né? Tem a pasta do Andrade, tem a pasta do Denis, tem a pasta da Cristiane. Tem várias pastas aí pra gente retirar. Só não tem a do Mineiro. Ainda. Isso aí significa que precisa de pautar, né? Porque... história de soros e bônus, né? Agora tá na pasta aí, pessoal. Porque esse mês ele não precisaria de pauta. Como ele não tem processo a pautar, esse mês ele não estaria nas pastas de depósito de votos. Moleza, como diriam os mineiros. Ok? Eu tive sessão há 15 dias atrás. Quando o presidente me convidou para participar de uma sessão da Câmara Superior como suplente, eu pautava a Câmara Superior e da 3402, quase me matou, presidente. Posso começar, presidente? Nossa. Pode. Com a palavra, relator. Então, trata-se de recursos especiais de divergência contra o conceito de insumo e de sistemática de cálculo não plantio de PIS/COFINS interposto pela Fazenda e pelo contribuinte, passo do acórdão tal que teve a seguinte dicção. O qual teve a seguinte dicção. Então, aqui só para colocar bem o que se está julgando, né? Acorda os membros do colegiado com maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes a. Depois eu vou colocar adiante lá. Então, vencidos, ó. Recurso da Fazenda. Recurso fazendário postula a reversão do recorrido de maneira a restabelecer o lançamento na íntegra. Depois eu coloco aquela questão que eu divulgo aqui, que é o conceito de insumo. O despacho de folhas 20, 39, 20, 51 deu parcial seguimento ao apelo apenas quanto aos gastos ocorridos antes ou depois do processo produtivo serem considerados insumos quanto às embalagens de transporte, mão de obra e carga e descarga de produtos acabados.
um pouco confuso essa parte do despacho. Em contra-razões do apelo fazendário, pugna o contribuinte pelo seu não conhecimento quanto ao conceito de insumo. Aí diz que está faltando o repetitivo, etc. Alega que os paradigmas seriam imprestáveis, pois vazados antes dessas alterações jurisprudencial e administrativa. Argue que, aspas, a aplicação do atual conceito de insumos é questão de ordem consoante o artigo. Então, quer dizer que seria que nos vincularia que não teria que ter sido admitido. Quanto aos créditos materiais de embalagem, a verba que os mesmos não teriam sido objeto de glose, pelo que não pode o recurso ser conhecido. Por fim, quanto ao mérito, pugna pelo seu improvimento, dada a demonstrada regularidade na aplicação do atual conceito de insumos firmados pelo STJ. Recurso do contribuinte. Ao recurso do contribuinte em sede de agravo foi dado seguimento apenas em relação à matéria. Direito à tomada de crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre despesas com serviços portuários. Em relação a tal ponto, argue que, ainda que seja posterior ao processo produtivo, o fato é que sua subtração inviabilizaria a atividade econômica, de tal sorte que a aplicação do conceito de insumos para fim de reconhecimento do direito dos créditos defendidos se faz necessário. Quanto razões, requer a Fazenda que seja negado o provimento do recurso especial do contribuinte. É o relatório, presidente. A doutora Camila vai sustentar? Assim. Não, vou sustentar. Vou sustentar. Estou com a palavra a doutora Camila para até 15 minutos. Conselheiro relator, conselheiro presidente, ilustres conselheiros, eu vou ser bastante breve e sucinta, como o doutor Jorge. Aqui a empresa, eu acho importante, ontem nós tivemos um julgamento aí, e que foi suscitada a questão da atividade produtiva, é bom que se diga que essa empresa é uma empresa que ela é líder global em soluções de ingredientes, ela não produz o produto final em si, ela industrializa milho, mandioca, açúcar e outros produtos naturais e transforma esses produtos em ingredientes para mais ou menos 60, diferentes setores da indústria, tais como farmacêutico, alimentos, rações para animais, para também humana, higiene pessoal, entre outros alimentos. Então, o que acontece? Ela adquire um insumo, que são esses insumos que são naturais, que é açúcar, milho, mandioca e outros também, mas aqui mais especificamente a gente vai tratar da questão do milho e do açúcar, e ela produz, por exemplo, aquela peliculazinha que vai ao redor do remédio, aquela fibrazinha que encapa o remedinho na hora que a gente vai tomar, a gente toma ela e nem fica sabendo que ela existe, né? A gente só fica sabendo o princípio ativo. Então, o que eles fazem, os ingredientes que eles geralmente produzem? Extrato, fibra, farinha, gomas, às vezes é para a indústria alimentícia, para dar textura aos alimentos. Então, ela faz esse tipo de esses ingredientes que são fornecidos aí pela empresa. Bom, feita essa consideração inicial, como bem resumiu aí o conselheiro Jorge, o que está no nosso recurso especial, admitido em sede de agravo, é simplesmente a questão das despesas com serviços portuários, e os da Fazenda questionam tanto a questão do conceito do insumo, materiais de embalagem para transporte e mão de obras de produtos acabados, mão de obra, carga e descarga de produtos acabados. Em relação ao recurso especial do contribuinte, que é a questão da despesa portuária e retroportuária, nós temos primeiro a considerar o seguinte, essas despesas, elas são despesas que incorrem tanto na exportação dos produtos, como na importação dos insumos. É bom fazer essa diferenciação, porque são dois momentos distintos, e que nós vamos defender aqui o aproveitamento do crédito dessas despesas nas duas pontas. Em relação às despesas dos produtos acabados, né, quando a exportação desses ingredientes, a contribuinte entende que deve sim ser aproveitado o crédito à medida em que, sem essa despesa, não pode haver exportação desses produtos. Há uma oneração natural, para a empresa, para a contribuinte, porque é ela quem arca, isso não há dúvida, não é questionável, é ela quem arca com essa despesa, não é o adquirente no exterior, é a empresa, a contribuinte aqui no Brasil. Então, ela tem que arcar com isso. Há uma oneração, quando não se autoriza o crédito, há uma oneração da receita. E nós entendemos que, neste caso, não autorizar pelo inciso 9, que
trata-se de despesa na operação de venda, e a nosso ver tem que ser aproveitada, se não autorizado esse aproveitamento, você acaba, de certa forma, ainda que indiretamente, autorizando a incidência das contribuições sobre as receitas de exportação. Essa é o que nós defendemos. Em relação à importação dos insumos, nós entendemos que essa despesa, ela caracteriza, na verdade, uma despesa na aquisição do insumo, ou seja, sem ela não há processo produtivo, não se inicia qualquer processo produtivo. Então, nós entendemos, inclusive, recentemente foi publicada notícia, inclusive, de julgamentos dentro do CARF, tá? No processo administrativo 10.680.90.1644 de 2013, 91, é um precedente da segunda turma da terceira sessão, da terceira Câmara da terceira sessão, que recentemente reconheceu exatamente a essencialidade dessa despesa na importação dos insumos. Nós entendemos que essa despesa nessa fase seria equivalente à despesa na aquisição e que compõe o custo do insumo e, portanto, ela deve ser aproveitada sim. Também destacamos que foi juntado no processo um laudo de processo produtivo que também descreve muito bem por que essas despesas com o serviço portuário e retroportuário é essencial para o caso da recorrente. Com relação a essas despesas especificamente, o laudo descreve nas folhas 1718 a 1719, tá? Bom, passando então para o recurso especial da Fazenda Nacional. Em relação ao recurso especial da Fazenda Nacional, primeira parte é relacionada ao quê? Exatamente a embalagem para transporte. Como eu já destaquei logo no início da sustentação, a empresa é uma empresa que produz ingredientes, né, que vão compor ao final da cadeia produtiva alimentos, remédios, rações. Então, é um produto intermediário, é uma industrialização de um produto intermediário, que é um ingrediente que ainda vai ser utilizado em outra produção. É um produto que, obviamente, assim como o produto final, alimento, remédio, está sujeito a rigorosos critérios de controle de produção, higiene, inclusive, tá? Elas também, da mesma forma que que o produto final, que é alimentos, remédios, ração, etc., ele vai ter que ter os seus cuidados, inclusive com relação ao transporte desses insumos. Então, o que nós pedimos aqui? O acórdão recorrido, né? Aí vem as legislações do MAPA, da Anvisa, a questão da distância entre o chão e o produto. O produto tem que ser realmente ressalvado, tem que ser embalado de forma a não chegar ao consumidor final com bolor, com itens que sejam nocivos à saúde humana e animal. Então, nós precisamos tomar todo o cuidado. E para o transporte também, inclusive o transporte para mantê-los, né, para manter esses produtos rígidos e inteiros até que se chegue ao consumidor final. Ao consumidor final da contribuinte, que vai ser a empresa produtora de alimentos, produtora de ração, produtora de remédios, farmacêutica e cosmética. Então, o acórdão recorrido, quando ele analisou essa questão, ele foi muito feliz ao destacar o seguinte, que as embalagens visam acondicionar mercadorias armazenadas e transportadas a fim de evitar avarias, como contato prolongado com o solo, mofo, bolor, evitar a exposição de produto com o contato com sujeiras, o que levaria o produto, muitas vezes, a perder a sua aptidão para o consumo, ou seja, perder a sua aptidão para a produção desses produtos aí, para as indústrias para as quais a contribuinte fornece esses materiais, esses ingredientes. Portanto, a utilização das embalagens é obrigatória a empresas do ramo da requerente, inclusive determinado pelas regras do Ministério da Agricultura. E ele descreve ali, resumidamente, né, salientes que a produção, em regra, encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem,
e que o processo produtivo de serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação do cliente, consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação não são considerados insumo, salvo exceções justificadas, que é exatamente, precisamente o caso dessa indústria. E também vou fazer uma referência a que, neste caso aqui, nós fizemos, também existe no laudo do processo produtivo, uma explicação, inclusive, quais são as embalagens para transporte, e essa descrição e quais as embalagens está na página 1722 a 1727. Com relação aos serviços de mão de obra para carga e descarga de produtos acabados, a contribuinte entende que o precedente que foi trazido pela Fazenda não é servível, mas, a despeito disso, vou tratar aqui da questão de mérito. Nós entendemos, a empresa, como eu falei no começo, é uma empresa líder mundial, tá, de produção desses ingredientes. Ela exporta, a produção dela é em massa, ela não tem, é um produto muito delicado, é um produto que requer muito cuidado na sua fabricação, não apenas na sua fabricação, no processo pós-industrial. Então, o que acontece? Ela não se pode conceber que uma empresa que produz tanto, ela produz para mais de 60 ramos de empresas, de indústrias, de alimentos, enfim, não vou repetir de novo o que eu já falei umas 30 vezes aqui, mas assim, ela é uma empresa que produz a toque de caixa, é uma empresa que sempre está dando vazão a esses produtos, até porque senão ela corre-se o risco, inclusive, de desabastecimento das indústrias, e são produtos que são essenciais para essas indústrias também se valerem no seu processo produtivo. Então, para evitar que isso aconteça, como é muita produção, o que ela faz? Ela utiliza-se dessa mão de obra, tá, de carga e descarga de produtos acabados, internamente, que essa produção, muitas vezes, ela vai ser incluída em galpões devidamente acondicionados, devidamente equipados ali, às vezes com refrigeração, para se manter ali minimamente uma conservação desse ingrediente, e depois, para o final, tá, na hora do transporte do caminhão, tem que haver também uma comunicação, uma necessária comunicação entre o que o caminhão vai carregar e o que a empresa tem no estoque. Então, essa transposição também é relevante dentro do processo produtivo da empresa. Nós entendemos que isso, ainda que esteja no período pós, ela é muito importante para dar vazão a esses ingredientes, como disse, sob pena de se desabastecer a própria indústria. Não só a indústria nacional, como a estrangeira. Então, nós precisamos aqui olhar, não estou pedindo aqui alteração, conheço a jurisprudência dos senhores, mas tem que se haver caso a caso. E neste caso aqui, realmente há uma necessidade interna e que esse tipo de serviço, ele seja considerado. Na verdade, que você fala, carga e descarga, né, mão de obra, carga e descarga, nada mais é do que mão de obra para aquele controle daquelas empilhadeiras. É isso que estamos tratando aqui. São os controllers das empilhadeiras que vão colocar os produtos finais, os acabados, tanto nos seus estoques, tá, devidamente acondicionado, com todos os cuidados fitossanitários, e posteriormente vai fazer essa comunicação para que possa dar vazão a esses ingredientes que são essenciais a mais de 60 ramos da indústria nacional. Então, por essas razões, nós pedimos aqui também a consideração dos senhores nessa situação específica, tá? Em relação ao material de embalagem, acho que ficou bem claro aqui. Não vamos tratar, nesse caso, do recurso especial da Fazenda, da questão do conceito de insumo. Ontem mesmo tivemos um recurso que foi admitido com essa matéria, não vou ficar me delongando aqui aos senhores. Acredito, realmente, foi admitido porque entendeu-se que não estava definitivo o repetitivo ainda, né? Então, assim, a jurisprudência dessa turma é tranquila, né, no sentido de acolher o conceito de insumo adotado pelo STJ e de certa forma, regulamentado pelo parecer normativo número 5. Então, não vou aqui ficar me delongando com essas questões, mas me coloco aqui à disposição dos senhores. Nós pedimos, ao final, o conhecimento e provimento do recurso especial do contribuinte e o não conhecimento e, caso conhecido, o desprovimento do recurso especial da Fazenda. Obrigada, senhores. Obrigado, doutor. Com a palavra o relator, doutor Jorge. Ok. Estou lendo aqui. Eu tenho algumas modificações que eu tenho que fazer, mas eu fiz
Eu dei uma revisada, esse meu é o outro. Agora eu corrigi aqui, mas eu vou colocando aqui você. Então, recurso contribuinte. Emerge do relatório que a única matéria admitida em relação à especial divergência contribuinte, ainda em sede de agravo, despacho que havia negado segmento à íntegra do recurso contribuinte, do recurso da... Hoje, acho que quando você fica de lado, fica falhando a voz, a gente não consegue, ela fica... porque eu não acompanho, mas eu vou botar aqui nessa tela, que aí eu fico sem enxergar vocês, mas fica melhor assim. O microfone fica falhando. Melhor assim? Muito. Repito. Bem melhor. Repito. Emerge do relatado que a única matéria admitida... Recurso contribuinte. Emerge do relatado que a única matéria admitida em relação à especial de... Eu tô caí aqui, desculpa, doutor Jorge, eu caí, mas eu voltei rapidinho. Okay. Não me machuquei. Repito, presidente. Reinicie. Recurso contribuinte. Emerge do relatado que a única matéria admitida em relação à especial de divergência contribuinte, ainda em sede de agravo ou despacho que havia negado seguimento na íntegra ao recurso do mesmo, resume-se ao alegado direito à tomada de créditos de contribuições sociais sobre despesas com serviços portuários. A questão de ser resolvida, respondemos ao questionamento se podemos tomar como crédito de insumos em relação àqueles que não estejam compreendidos no âmbito do processo produtivo. Aí vale-me do parecer normativo RFB 5/2018, coloco alguns itens aqui. O item 16 diz bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens e produtos destinados. O item 17, resta evidente e incontestável, somente podem ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades. Nós já temos jurisprudência nesse sentido. Acho que foi o doutor Andrada. Assim, e foi recente, por isso que eu não coloquei, já tinha julgado. Assim, considerando que as despesas portuárias não está diretamente relacionadas com o processo produtivo da recorrente, é de ser negado provimento a seu apelo. Não sei se o senhor vai querer julgar primeiro do contribuinte ou continua, presidente. Vamos julgar primeiro do contribuinte. Então, do contribuinte, despesas portuárias. Doutor Luiz. Acompanhe, presidente. Doutora Tatiana. Bom, pelo que eu entendi da patrona, se referem às despesas portuárias da aquisição de insumos, né? Nas duas fases. Aí, aquisição. Nas duas fases. Entendi. Aquisição e na saída, né? Então, assim, em relação da aquisição, eu acho que esse colegiado já debruçou sobre a matéria e tem dado, pelo que eu não me engane. Mas, ok, pelo menos em relação à minha convicção, despesas portuárias tanto da aquisição, porque aí realmente se enquadra no conceito, né, de insumos, e tanto da parte da saída, porque para mim pode ser tratado como operação de venda, inclusive porque ela promove a exportação, né? Então, assim, a finalização da atividade ocorre com a efetiva exportação. Então, eu peço vênia, o relator, o voto dele sempre é muito bom, para divergir, presidente. Sim, doutor Luiz. Presidente, uma questão de esclarecimento de fato. Eu estou votando conforme está o relatório. O relatório não diz que é na entrada, não. Olha só o que está escrito no relatório. Ao recurso do contribuinte em sede de agravo foi dado seguimento apenas em relação à matéria direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre despesas com serviços portuários. Em relação a tal ponto, argue que abre aspas, ainda que sejam posterior ao processo produtivo, fato é que sua subtração inviabilizaria a atividade econômica. Portanto, eu estou entendendo aqui que esse é o serviço portuário para venda. Estou votando assim. Caso haja alguma coisa que não consta do relatório, aí a gente tem que discutir diferentemente. Agora, só para deixar muito claro, o relatório do Dr. Jorge é muito claro nesse sentido. Algum esclarecimento?
Continuando. Sim? Presidente, no acórdão recorrido consta o voto de relatoria do conselheiro Jorge Abud, nesse sentido também, que não pode ser considerados insumos, uma vez que constituem despesas incorridas após o processo produtivo. Eu entrei no laudo técnico, apesar do laudo técnico se referir a tudo, não vi também discriminação. Lá relata, mas não discrimina e não vincula a nota fiscal tal com o tipo de serviço tal. Me parece que trata tudo genericamente de uma mesma forma. Então, eu gostaria desse esclarecimento, ou então eu vou deixar claro aqui, quando eu for me manifestar, que serviços portuários de exportação. Para deixar isso claro, porque eu votava de uma forma diferente na 3402, lá a gente tinha uma posição já firme com relação à importação, que isso aí fazia parte do custo de aquisição do produto. Então, como eu acho que seria melhor para evitar qualquer problema, qualquer decisão equivocada, deixar claro que a gente está decidindo, então, que é serviços portuários na exportação. Acho que a gente É só isso que eu estou votando, porque é isso que está no relatório e é isso que está... Exatamente o que eu ia dizer. Conforme o relatório e conforme, entre aspas, não, teria que retomar, já lembro de processo mais de mês, fala que ainda que seja posterior ao processo produtivo. Conselheiro, mas me parece que no recurso... Eu dei uma olhada no voto do meu xará, No recurso, um voto bem sintético. Consta as duas coisas. E no despacho também, doutor Rodrigo Mineiro, tem os dois precedentes que foram trazidos tanto para importação quanto para exportação. Então, como no recurso a parte fala sobre isso, que também seria em fase de importação e não apenas de exportação, eu vou me manifestar na minha... Já estou votando, já é a minha palavra, né, mas ainda não estou votando, porque a gente está no debate. Mas já antecipando o meu voto, aí com relação à exportação. Acho que o Luiz já votou, Tatiana já votou. Então sou eu. Agora é você mesmo. Isso. Eu acompanho com relação aos serviços portuários de exportação. Essa é a minha posição. Eu deixo claro, presidente, no meu voto, então, para ficar mais tranquilo para todo mundo, que para mim, independe de ser importação ou exportação, aí fica bem mais fácil para liquidar o acordo. Perfeito. Então, nesse caso, eu vou na divergência com relação aos serviços portuários na importação. Serviço de importação, agora tem uma jurisprudência recente, não sei se é da primeira sessão ou da primeira turma da STJ, que eles, inclusive, compõem o valor aduaneiro, mas... Jorge... Isso para IPI e imposto de importação, não necessariamente para o creditamento de PIS e COFINS, que aí eu acho que no parecer da Receita ele vai no outro sentido. Sim, Jorge. É só uma observação que eu falo, que a despesa que foi reconhecido que faz parte do valor aduaneiro é carga e descarga. Serviço portuário é mais abrangente. É serviço de capatazia, diz a decisão da STJ. Mas o que está no valor... Capatazia é a forma que a gente fala, né? O serviço do capataz. Mas, na verdade, que está no acordo, que está lá é carga e descarga e manuseio. Esse que está no acordo é o que está no IN, que foi aprovado. E esse serviço portuário, ele é mais amplo. Ele abrange mais coisa que não faz parte do valor aduaneiro. Então, tem... A despesa pode ser com despachante, pode ser a despesa de uma carga que foi daqui para ali, e que já posterior ao desembaraço aduaneiro, inclusive. Então, é um conceito mais amplo. Então, a gente não pode se restringir ao conceito lá do valor aduaneiro, que aí eu entenderia que o crédito já está no PIS, COFINS e importação. Já faz parte do valor aduaneiro, logo, ele já está se acreditando no valor da mercadoria. O valor da mercadoria já é capatazia, com esse serviço de descarga e manuseio. Mas o serviço portuário é mais abrangente. Então, tem mais coisa aqui. Então, no meu entendimento, isso, ainda que não faça parte do valor aduaneiro, esse plus, ele faz parte do custo de aquisição do produto. Inclusive, a empresa ela tem que emitir uma nota fiscal, a forma correta, entendo eu que tem que isso aí fazer parte do custo de aquisição, teria que ter uma nota fiscal complementar, no meu entendimento. Mas na exportação é outra coisa. Então, eu faço essa distinção. É assim que a gente estava votando na 3402, é assim que eu entendo.
com relação a essa parte do crédito. Então, eu faço essa distinção. Eu acompanho o relator quanto aos serviços portuários na exportação, entendo que faz fora do processo produtivo, não está abrangido também pelo inciso 9, né? Mas na importação eu entendo que isso faz parte do custo de aquisição. Então, a Tatiana abriu divergência, né? Então, eu acompanho a divergência no serviço portuário de importação apenas. Presidente? Na verdade, nós temos duas divergências separadas, ou seja, há 3 teses até agora. E eu gostaria de aderir, pedindo todas as vênias ao relator. Minha visão é de que se eu acho que o frete na aquisição do insumo, ele é parte do custo, o serviço portuário na aquisição do insumo tem a mesma natureza. Então, é diferente do que a gente tem votado, que é na saída. Esse na compra, eu dou o provimento parcial para o recurso do contribuinte, né, para reconhecer crédito somente na aquisição. O serviço portuário relacionado à aquisição, conforme divergência aberta pelo Dr. Rodrigo Mineiro. Valcia. Voto com a divergência aberta pela doutora Tatiana. Doutora Érica. Voto com a divergência aberta pela doutora Tatiana, que é o importação e exportação, tanto faz. Doutora Vanessa. Presidente, também acompanho a divergência aberta pela doutora Tatiana. Considero na importação e na exportação. Eu estava revendo aqui o recurso especial do contribuinte também. Me parece que o voto do Dr. Jorge está correto. No relatório não há essa especificação no processo. De qual parte, então, se considera que é despesa portuária como um todo. Né? Então, eu acompanho a divergência da doutora Tatiana. Não, mas foi dito que no recurso é pedido expressamente as duas. Tem precedentes dos dois, tanto da importação quanto da exportação. Isso. E nos autos tem a diferença entre o que é importação e exportação. Não, A doutora Vanessa votou com a divergência do doutor Tatiana. Eu vou primeiro votar, depois eu estou vendo que o Rodrigo votou com a Tatiana. Mas eu vou primeiro votar. Deixa eu só analisar aqui, presidente, porque não errar esse tipo de coisa aqui. Gente, infelizmente, assim, o regimento, ele traz uma ordem de votação, eu sou o último a votar. Em ser o último a votar, eu vou abrir uma divergência de conhecimento antes, então, antes de votar. Eu fiz somente em relação à divergência direito à tomada de crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre despesas com serviços portuários e ferroportuários. Eu falo que é ruim o seguinte, que depois todo mundo discutir o método, eu vou voltar a discutir discutir conhecimento, mas assim que o regimento diz. Aí depois eu falo sobre o mérito. Então, a decisão recorrida, que foi negado os 2, aí depois o agravo deu seguimento somente um, né, somente em relação a esse serviço aeroportuário. Então, Jorge, tem algum motivo de você ter feito do contribuinte primeiro? Não, né? Tem alguma pergunta aí? Não. Não, né? Tá. Então vamos à admissibilidade. A decisão recorrida manteve a glosa dos créditos tomados sobre o valor das despesas com serviços portuários. Tendo em vista que o Conselho de Insumos que adotou, aduziu que gastos portuários, como é o caso do serviço de movimentação e embarque, ainda que eventualmente possam mostrar necessárias atividades econômicas da pessoa jurídica, não podem ser considerados insumos, uma vez que constituem despesas incorridas após o processo produtivo. Por isso que o contribuinte recorreu.
De fato, os referidos dispêndios ocorrem após o período de duração do processo produtivo, não guardando fundamental necessária relação de pertinência com a produção, razão pela qual não se aplica o conceito de insumos para fins de creditamento do PIS/COFINS, que é o voto do Dr. Jorge. Igual, esse não é o voto do Jorge, mas é igual ao voto do Jorge. A decisão não fez referência a serviços ferroportuários. O acordo paradigma tem na emenda do acordo paradigma transcrita. A decisão paradigma, ela afastou a glose dos créditos tomados sobre custos de serviços portuários aplicados diretamente a insumos importados por considerados essenciais ao processo produtivo da recorrente, independentemente do efetivo creditamento sobre insumos importados tributados que são alíquota zero. Aí vem falando, serviços portuários aplicados diretamente aos insumos importados podem ser também considerados essenciais ao processo produtivo da recorrente. Que o doutor Rodrigo Mineiro falou. Cabível é o direito do crédito das contribuições em face de tais serviços, independentemente do efetivo creditamento sobre insumos importados. Então, que ele fala que o creditamento da importação ele é devido independentemente do creditamento dos insumos. Aí tem um outro paradigma. Outro paradigma que eu transcrevo aí. Explicando o outro paradigma. A propósito dos créditos tomados sobre despesas de arrendamento agrícola, descritos no voto condutor da decisão como referentes a gastos incorridos com serviços portuários. Peraí. Quanto que eu perdi aqui? Então, estou resumindo, mas... Você tem que página, presidente? Agora, peraí que voltou tudo aqui. Tem 12 páginas, eu estou lendo só os comentários, as emendas transcritas eu estou soltando. Estou na página agora 7. É do despacho presente de admissibilidade, isso? Despacho de admissibilidade. O que eu coloco? A propósito de documentos comprobatórios dos gastos realizados com recursos recebidos na conta corrente do impugnante, feitos de forma parcial na impugnação, a decisão considerou que a busca da verdade formal exigia que se conhecesse dos documentos comprobatórios que complementavam o início de prova do feito do contribuinte. O acordo indicado como paradigma 2201003309 teve emenda lavrada nos seguintes termos. Essa emenda eu vou ler. Não, essa emenda não é tão importante. A decisão ratificou que o instrumento da preclusão incerto no parágrafo 4, artigo 16, decreto 7235, deve ser a regra. Esse aqui é o outro caso que não foi aceito. Vamos lá. Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma comparação para fins de dedução da divergência ruída. O acórdão recorrido decidiu, em fase de impugnação inovadora da reclamação original, destinando-se a converter a matéria que não havia sido impugnada originalmente, controverter, quer dizer. Já as decisões indicadas como paradigma fizeram em fase da complementação da prova de alegações de defesa atinentes à matéria efetivamente controvertida da impugnação. Mas isso aqui também passou. Isso aqui também não foi aceito pelo agravo. Então vamos para a página 10. A propósito dos créditos tomados como despesas de arrendamento agrícola, descritos no voto condutor da decisão a propósito dos créditos sobre despesas de arrendamento agrícola, descritos no voto condutor da decisão como referente a, aspas, gastos incorridos com serviços portuários que representam serviços como recebimento, armazenagem e embarque, além de transporte rodoviário para terminais portuários cujo nicho do propósito é transporte para exportação e estadias. O colegiado 3201 deferiu o creditamento com base no inciso 9 do artigo 3º das leis de regência da não cumulatividade das contribuições sociais.
direito sobre armazenagem de frete na operação de venda. Desse modo, voto no sentido de que as glosas sobre os gastos envolvidos com serviços portuários, recebimento, armazenagem e embarque, além do transporte rodoviário para os terminais portuários, cujo nítido propósito de transporte para exportação de estadias devem ser afastadas. Cotejando a decisão recorrida com o acórdão 3402, da turma do Rodrigo Mineiro, parece que não há entre eles a similitude fática mínima para estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguída. A decisão recorrida analisou a possibilidade de creditamento sobre serviços de movimentação e embarque de milho no mercado interno. Então, está claro que embarque, de qualquer maneira. No passo para o acordo indicado como paradigma, fê-lo considerando o desembarque de insumo importado no contexto do processo produtivo de fertilizantes. Também não é possível estabelecer base de comparação para fins de dedução da divergência interpretativa mediante confronto do acórdão recorrido ao 3201, 006371, pois enquanto a decisão recorrida analisou a possibilidade de creditamento sobre o item enquanto insumo, inciso 2, parágrafo 3º, analisou como insumo. Inciso 2, artigo 3º da lei, né? Da lei 10.833 e 6.837. O outro acórdão, as despesas de armazenagem de frete na operação de venda, já tratava as operações de serviço com portuário de exportação. Não é demais repetir que o dissídio jurisprudencial que enseja a abertura via recursal especial consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais e semelhantes, o que implica a adoção de entendimento conflitante para as mesmas regras e direitos aplicados a espécies na configuração de fatos embasadores da questão jurídica posta em embate. Então, estou corroborando o meu despacho feito um tempinho atrás, negando seguimento ao recurso. Bom, desculpa, Rodrigo Mineiro pediu. Só pensei que já era a votação, perdão. Presidente, eu acho que esse caso seria o caso de ter embargado a decisão da 3302, porque lá, ainda que aquilo se tratasse na impugnação também da importação, a decisão do Jorge Abud foi apenas considerando o serviço vinculado à exportação, por isso caminhou nesse sentido, né? Ainda que agora no recurso especial fala isso, mas a decisão recorrida não falou disso. Então era caso de ter embargado porque está sendo tratado isso, né? Mas então o problema é na decisão recorrida, que não cabe aqui a gente também resolver esse problema, né? Acho que o recurso foi a decisão, como o presidente colocou, não tratou dessa questão do... Conselheiro Rodrigo, posso fazer um esclarecimento? Porque teve agravo. E doutora Camila, depois que eu terminar, sim, por favor. Né? É só isso. Não, né? É só para a gente não ter ruído. Perfeito? Então, eu acho que a questão é a decisão, por isso que até o voto condutor do conselheiro Jorge foi nesse sentido. Mas eu quis delimitar bem o que eu estava no meu voto, por isso que eu criei essa divergência aí, que agora o presidente está levantando a questão do conhecimento. Assim, presidente, só esclarecimento, exatamente, esse é o ponto que o doutor Mineiro levantou. Gente, vamos organizar aqui, então, peraí. Se quer fazer esclarecimento em relação ao voto, o doutor Luiz tinha pedido primeiro, então o senhor pode fazer o esclarecimento. Mas antes, eu vou perguntar à doutora Camila, esclarecimento de fato. Não. Então tá bom. Então, o doutor Luiz Eduardo pediu a palavra primeiro, depois eu passo ao doutor Jorge. Presidente, olha, a discussão é importantíssima. É fantástico a gente discutir, a gente vai aprendendo sobre o fato e aí o direito aplicável fica claro. Né? O doutor Jorge, originalmente,
só relatou, e corretamente, o frete na saída. Aí, o fato de ter sido recorrido serviço portuário na entrada e na saída, não traz essa matéria de volta para os autos. A única coisa que traria essa matéria de volta para os autos seria embargos admitidos para incluir essa situação. Simplesmente, agravo não cura isso. Porque o agravo não tem o condão de mexer na decisão recorrida. E a decisão recorrida, ela delimita a lide que nos é devolvida a competência para julgar. Portanto, vamos de novo. Decisão recorrida. Só tem frete na frete. Serviço portuário na saída. E assim, a divergência tem que ser sobre serviço portuário na saída. Não adianta trazer um paradigma de serviço portuário na entrada, porque serviço portuário na entrada não foi apreciado pela decisão recorrida. Ponto. Em face disso, presidente, eu quero só esclarecer que eu concordo com o senhor. É para não conhecer sobre serviço portuário na entrada. Agora, com relação a serviço portuário na saída, o fato de ter sido no paradigma admitido o crédito, seja com base no inciso 2º, seja com base no inciso 9, se eu pegar a situação do recorrido e levar para o paradigma, eu consigo decisão diferente. Então, eu conheço em parte, aqui já como eu sou o primeiro a votar, já estou discutindo e já estou adiantando meu voto. Eu conheço em parte apenas quanto a serviço portuário na saída. Não conheço, com base em serviço portuário na entrada, simplesmente porque isso não estava na lide. Saiu da decisão recorrida quando isso não foi acertado por embargo. É como eu voto. Eu abro, então, divergência quanto ao conhecimento. Aliás, ficou 3 conhecimentos, né? Um conhecendo completamente, que é o doutor Jorge, um não conhecendo, que é o doutor Rodrigo, e eu estou abrindo a 3ª divergência para conhecer parcialmente apenas quanto a frete na saída. Frete, serviço portuário na saída. Espero ter sido claro. Doutor Jorge, pediu a palavra agora. Não, presidente, eu costumo não errar, eu sou muito analítico nos votos. O voto do doutor Apolônio, que a doutora Budi, que deve ser um excelente julgador, ele é um pouco extenso. O voto dele de 31 páginas, na parte expositiva, a folha 29, ele coloca o que ele está revertendo. Nesse sentido, a glosa deve ser afastada. Aí depois ele vem. Para melhor visualizar os dos documentos juntados ao processo, seguem abaixo os serviços relacionados pelo requerente. A. Serviços portuários. Eu vou ler que são 2 parágrafos, presidente. Tendo em vista tal conceito de insumos e voltando ao caso concreto, há que se concluir que gastos portuários, como é o caso do serviço de movimentação e embarque, ainda que eventualmente possam se mostrar necessários à atividade econômica da pessoa jurídica, não podem ser considerados insumos, uma vez que constituem despesas incorridas após o processo produtivo. De fato, os referidos dispêndios ocorrem após o período de duração do processo produtivo, não guardando a fundamental e necessária relação de pertinência com a produção, pelo qual não se aplica a eles o conceito de insumo. Ou seja, essa questão não pode nem ser conhecida ou não conhecida, porque a decisão sequer tratou disso. Como bem colocou o doutor Luiz, a recorrente deveria então ter embargado. Não houve embargo. Não foram opostos embargo. Então, essa decisão da Câmara Baixa, do relator doutor Abud, ela refere-se única e exclusivamente aos serviços portuários na saída. Incorrido, ele diz, não podem ser considerados insumos, uma vez que constituem despesas incorridas após o processo produtivo. Se é após o processo produtivo, por um corolário lógico, na saída, na exportação. Então, nós não podemos tratar de importação. Por isso que eu me omiti no meu voto, porque não sequer está sendo tratado isso. Eu fico chateado quando eu erro dessa forma que me parecia primária, mas não foi erro, meu presidente. Porque a decisão recorrida, ela deixou bem claro que não poderia, que mantinha a glosa em relação a serviços
portuários incorridos após o processo produtivo. Obrigado, doutor Jorge. O Luiz quer mudar e só para concluir, o recurso especial que eu reli, ele é confuso nesse ponto. Ele diz, eu vou só colocar aqui, ele pontua, serviços portuários, B, página 10 do recurso. A cobra é uma vez que constitui despesas incorridas após o processo produtivo, mantido agora. Depois do parágrafo seguinte, assim como desembaraço em si, aí, ampassando, a empresa vai lá na página 15 diz, como se vê, a despeito da divergência instaurada, os serviços portuários embaraços da doença são essenciais e por essa razão enquadram no conceito do Sul para fim de acreditamento na medida papapá. Afinal, para que os bens importados cheguem ao seu destino e cumpram a sua função no processo de produção, os bens devem ser importados nas instalações alfandegárias e conferidos, carregados e descarregados. O próprio recurso deixou isso claro, embora ele fale en passant, diga assim, na página 16, outros sim, as despesas aduaneiras incorridas na importação e exportação é o único momento que a empresa fala, é assim mesmo, en passant. E mesmo que fale, não se prestaria a contraditar o recorrido. É só essa minha observação, presidente. Obrigado, doutor Jorge. Doutora Camila, não vou dar a palavra à senhora não, que a gente... Na verdade, conselheiro, não vou nem interromper a votação, eu quero pedir as devidas desculpas aí ao doutor Jorge, mas é porque como esse tema está no recurso especial e o precedente foi tratado também no despacho do agravo, eu trouxe essa questão... Camila, a gente está em processo de votação. Inclusive, na próxima sessão, essa sessão foi muito pouco produtiva por isso. A gente abre debate depois da votação. Aqui, as pessoas não querem debater, aí depois fica debatendo durante a votação, vai ser um caso excepcional, para retrucar o voto do outro. Então, o debate está se transformando nisso. O Luiz vota, aí o Jorge retruca o voto. Aí você retruca o voto do outro, aí a doutora Tatiana retruca o voto da Vanessa, que é a última a votar, então a gente fica no cachorro correndo atrás do rabo. Não só por isso, a gente votou muito pouco esse mês, por isso. Foram processos muito longos, o debate é importante, não vou limitar o debate de ninguém, todo mundo pode debater à vontade, mas depois de debater à vontade, a gente vai evitar o debate em cima do voto do outro. Tá, mas, doutor Luiz, estava votando, pode acabar de votar, doutor Luiz. Eu estou votando é o seguinte, o fato de ter sido admitido em agravo e ter constado do recurso me faz decidir que eu preciso não conhecer. Não posso ser silente quanto a isso, só isso. Então, eu estou abrindo a segunda divergência para conhecer parcialmente apenas quanto a despesa portuária na saída. Doutor Jorge, a gente vai ter que continuar a votação, doutor Jorge, senão vai ficar debate entre duas pessoas ou três. Não, só queria dizer que não é debate, eu fiz um esclarecimento de fato. Só isso, presidente. Então, esclarece o fato. Não, eu esclareci que o voto recorrido, não estou retrucando o voto de ninguém. Estou apenas esclarecendo. Doutor Tatiana, doutor Tatiana, conhece parcialmente? Presidente, pelo que entendi do voto do doutor Jorge, ele conhece, mas assim, ele não está nem ele conhece, ele simplesmente conhece. Ele conhece porque está considerando que Está aqui. Posso falar? Pode falar. Não estou retrucando, é questão de falar. Se a decisão recorrida só julgou na despesa, na exportação, eu estou conhecendo só nos limites, que a decisão recorrida, como bem disse o doutor integralmente. Então, a questão da importação, para mim, ela não faz parte. Exatamente o que falei, doutor Jorge. Não tem nenhum item que você não está conhecendo. Se não tem nenhum item que você não está conhecendo, você está conhecendo integralmente. Aí quando eu falei, você conhece integralmente, você não conhece integralmente? Não, eu conheço integralmente. Integralmente. Tem essa obra. O doutor Luiz cindiu entre importação e exportação. O senhor não cindiu. Na decisão recorrida. Isso, o senhor não cindiu. O senhor conheceu. O senhor não cindiu, o senhor não conheceu. O senhor relator. Aí, na minha vez de votar, eu fiz uma proposta de não conhecer. Aí o Luiz fez a proposta de conhecimento parcial. Então, nós temos 3 propostas na mesa. Cada um vai votar. Entendi, presidente. Eu acompanho o relator por conhecer o recurso, que, para meu ver, é que nem o dele é despesa só de exportação, que está sendo discutido. Pronto. Isso, perfeito. Doutor Rodrigo Mineiro.
tendo em vista que o recurso especial tratou das duas situações, só que eu não tenho o dissídio por os paradigmas trataram das duas situações. Eu não tenho dissídio porque a decisão recorrida não tratou da importação, eu não conheço parcialmente, assim como a posição do Dr. Luiz Eduardo. Ok. Doutor Garcia. Com o relator. Doutora Érica. Conheço o recurso. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator, conheço do recurso. Então, recurso conhecido por maioria de votos, vencido o conselheiro Rodrigo, que não conheceu, e os conselheiros Luiz Eduardo e Luiz, que conheciam parcialmente. Mérito. Recurso do contribuinte. Ah, tá, só falta eu votar no mérito, todo mundo já votou. Então, eu estava votando no mérito. Presidente, Sim. desculpa, no mérito, como eu entendo que só foi conhecido a despesa portuária de exportação, eu abro divergência só nessa parte. Tá, mas só existe isso. A senhora está abrindo voto divergente, não parcialmente divergente. A doutora Tatiana abriu o voto divergente. Doutor Rodrigo Mineiro, pode repetir seu voto para... Eu gostaria de consignar que, para não haver dúvida, eu voto para negar provimento com relação aos serviços portuários na exportação. Isso. Voto, doutor. Voto com divergência. Não, voto com o relator. Doutor Valci. Como já votei com a divergência. Doutora Érica. Com divergência. Doutora Vanessa. Com a divergência. Doutor Luiz, eu vou lhe dar a palavra, só vou votar aqui. Eu voto com o relator, doutor Jorge. Doutor Luiz? Eu estou acompanhando o relator e apenas conclusões, porque nós tivemos fundamentos diferentes para chegar no mesmo resultado, só isso. Presidente, podia colocar a minha decisão, então, nesse mesmo sentido. Ao invés de falar por aqui, pelas conclusões, eu acho que seria mais interessante. Doutor Jorge, isso é uma autofração, não é? Deixa eu checar aqui. Porque, normalmente, os créditos, normalmente é glosa de crédito. Deixa eu ver aqui, presidente. Eu até acho que a gente deve colocar sempre por causa dessa questão da... Eu sempre coloco no relator, julgamento. Eu costumo... A votação acabou empatada, então só você vai decidir. A decisão recorrida consta que é auto de infração. Trata o presente processo de auto de infração. Sim. É isso. Presidente, eu vou retificar o meu voto quanto ao conhecimento para não ficar vai ficar um embrolho e vai dar margem a embargos. Então eu vou colocar no voto. Eu sou conhecido, né? Não, eu vou colocar no conhecido. Voto. Eu estou conhecendo, não estou conhecendo quanto à importação. Vou deixar claro isso no voto, porque eu vou articular o que foi decidido, e foi decidido só quanto à exportação. Vou articular o que o contribuinte no recurso diz que é os dois, eu vou não conhecer, porque não foi nenhum objeto, não pode recorrer do que não foi negado. Então, acho que fica mais líquida a decisão e melhor. Então, eu não conheço do recurso quanto à importação. E quanto à exportação, conheço e nego o provimento. Acho que fica mais rígido o julgado. Proclamando o resultado, o recurso do contribuinte foi dado provimento ao recurso por força do artigo 19E da Lei 10.522, com redação da Lei 13.988, vencidos os conselheiros Jorge, Luiz, Rodrigo Mineiro e Rodrigo Roças. Doutora Vanessa pode fazer o voto vencedor. Então, vamos ver o que eu estou fazendo. Vamos esperar um pouquinho. Eu vou querer um esclarecimento de fato aqui, porque... A senhora pode embargar depois, a votação já foi encerrada. Não, porque tudo bem. É porque o conselheiro Jorge acabou de alterar, vai conhecer parcialmente. Isso, a senhora pode embargar. Se você alterar, a senhora pode embargar. A provimento teria que ser parcial, mas tudo bem. Tá bom? Por isso que a senhora pode embargar.
A senhora ganhou tudo. Não pode dizer A senhora ganhou o processo todo, então a senhora embarga. Querendo. como foi, só para eu anotar como foi. Recurso da Fazenda, doutor Jorge. Recurso da Fazenda. Rechaça o argumento. Vou botar aqui para cá para ouvir melhor, presidente. Rechaça o argumento do contribuinte que o mesmo não deveria ser conhecido em relação aos conceitos de insumo ante a evolução jurisprudencial e normativa que veio assentar-se após o lançamento. Nosso sedimentado entendimento é no sentido de que a simples discussão do conceito de insumos na modalidade não cumulativa já dá ensejo ao conhecimento especial de divergência. Assim conheço o recurso fazendário em termos admitidos. E aí vou resumir, presidente. Eu aqui no processo, no voto que estão vocês, eu não me alonguei, mas esse aqui que eu tenho revisado, eu estou dando provimento quanto às embalagens e estou negando quanto estou provendo quanto ao serviço de guarda e vigilância. Então, forte no exposto, conheço de ambos os recursos nos termos que admitidos, ao recurso do contribuinte nego o provimento, ao fazendário provejo parcialmente para restabelecer a glosa dos valores relativos ao serviço de guarda e vigilância. Vou me alongar melhor aqui quanto às embalagens e também pontuar na emenda. Doutor Luiz. Com relação ao recurso da Fazenda, eu acompanho a glosa sobre serviço com guarda e vigilância, não tem relação com a atividade produtiva. Então, é só isso que está sendo revertido, né? Então, eu dou parcial provimento para restabelecer a glosa de crédito sob serviço de guarda e vigilância. Doutora Tatiana. Desculpa, presidente. Eu acompanho o relator porque são despesas intermediárias, não despesas da atividade fim. É da atividade meio. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Balcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso deposto pela Fazenda para restabelecer a glosa dos valores relativos ao serviço de guarda e vigilância. Doutor Luiz, pediu a palavra. Só para eu anotar, presidente, o senhor pode repetir a decisão, o deciso, com relação ao conhecimento do recurso do contribuinte? Sim, o recurso do contribuinte foi conhecido por maioria de votos. Conhecidos os conselheiros Rodrigo, que não conhecia, Luiz Eduardo e Rodrigo Mineiro, que conheciam parcialmente. Não, conheci parcialmente também, presidente. Só quanto a exportação. Senhor, eu acho que daria mais... Bom, eu encerrei a votação já, gente. Vamos. Doutor Jorge, como o senhor mesmo disse, está fora. Isso vai ser objeto de embargo. O resultado proclamado. Porque, como o senhor mesmo disse, o senhor está não conhecendo algo que não existe. Então, não precisa de... Agora, caso que o senhor queira colocar no voto, eu coloco no voto. Embargar, tudo bem. Eu coloco no voto. Até porque o recurso está confuso nesse ponto. Porque o senhor está conhecendo algo que deixando de conhecer algo que não existe. Ao contrário do Rodrigo Mineiro e do Luiz, que entendem existir. Ok, presidente, não vamos nos alongar nisso mais. Então, proclamado resultado. Obrigado, doutora Camila. Obrigada e perdão aí por qualquer interveniência aí no julgamento. Doutor Jorge, novamente, perdão também. Mas é porque eu tinha que trazer isso porque estava no recurso especial. Não vou mais me alongar aqui, não. Muito obrigada, desculpe. Obrigado. Obrigada. Doutora Érica, item 219. Fabimar, chamo o doutor Márcio. Ok, presidente. Item 219 da pauta, doutor Márcio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 219 da pauta, doutor Márcio Pedrosa, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Doutora Érica, né?
3 processos para votar, pelo menos. Sim, temos 19, 220. 241. E 241. 241 vou procurar também. Então, 241 também. Podemos, Rodrigo? O Tomásio já entrou. Boa tarde, Tomásio. Com a palavra a relatora, doutora Érica. Aqui vou fazer um breve relatório. Traz o recurso especial da Fazenda e do contribuinte. Isso aqui é a questão de conceito de insumos e tudo. O contribuinte já apresentou embargos, esses embargos foram rejeitados. A Fazenda entrou com recurso contra a discussão sobre o frete no transporte de produtos destinados à utilização como insumo. O contribuinte apresentou recurso também. Ele alegou 4 matérias: combustíveis e lubrificantes, serviços utilizados como insumos, aluguel de veículos para transporte pessoal, inclusive ambulância, e aquisição de energia elétrica e mercado livre de energia. No entanto, o recurso dele foi somente admitido contra combustíveis e lubrificantes. Teve interposição de agravo, mas esse foi rejeitado. Então, a matéria aqui em discussão é frete no transporte de produtos destinados à utilização como insumo e combustíveis e lubrificantes. E aqui é um pedido de compensação. É o relatório em si. O Tomás tem até 15 minutos. Senhor presidente, senhora conselheira relatora, senhores conselheiros. Senhor presidente, eu poderia compartilhar alguns slides? Sim. Tem uma barra de ferramentas embaixo que o senhor compartilha por ela. Tem uma telinha com uma setinha dentro. Funcionou? Perfeitamente. Estamos vendo perfeitamente. Ok, bom, boa tarde a todos. Como a senhora conselheira relatora já explicou, são apenas 2 matérias que estão sob julgamento. O acreditamento de acreditamento do frete interno de toras de madeira entre as florestas e as fábricas. E a segunda matéria, acreditamento de combustíveis e lubrificantes utilizados na alimentação de veículos e embarcações que são utilizados para o transporte de produtos acabados. Em relação ao primeiro assunto, só explicar que a empresa, o contribuinte, ela é uma empresa agroindustrial, tem um processo produtivo dividido em 2 fases, uma fase florestal, na qual ocorre o desenvolvimento dos clones, o plantio das mudas e o cultivo das florestas de eucalipto. Após um período de mais ou menos 6 anos, essas florestas são cortadas e as toras de madeira são levadas para as fábricas, onde ocorre o tratamento dessas toras para a produção da celulose e do papel. O frete que nós estamos tratando é esse frete que ocorre entre as 2 fases, para o transporte das toras de madeira das florestas até as unidades industriais. Em relação a esse tema, não parece haver hoje mais muita controvérsia quanto
a possibilidade do creditamento do frete no transporte de insumos ou do produto em elaboração. Existia aquela discussão anterior sobre a possibilidade do creditamento de bens utilizados de forma indireta no processo produtivo. Contudo, o CARF já vem decidindo há muito tempo e após a decisão repetitiva do STJ, isso ficou ainda mais claro que esses itens podem ser creditados. E aí a gente tem hoje aqui o reconhecimento pela própria IN 1911 de que serviços de transporte de produtos em elaboração realizados em um ou outro estabelecimento das pessoas jurídicas podem ser creditados, também no próprio parecer normativo COSIT 518, quando ele fala de combustíveis consumidos em veículos nesse frete. Eu trago aqui também um acórdão dessa terceira turma, a fins meramente ilustrativos, que também reconhece a possibilidade do creditamento desse tipo de frete. O segundo item são combustíveis e lubrificantes que são utilizados em veículos e embarcações para o transporte do produto acabado. Em relação a esse item, a primeira observação que precisa ser feita é de que não tem mais dúvida também quanto à possibilidade de qualificação como insumos dos combustíveis e lubrificantes que são utilizados para a movimentação de máquinas e equipamentos dentro do processo produtivo. Havia uma controvérsia antiga decorrente do fato de que os combustíveis são utilizados apenas indiretamente no processo produtivo, e inclusive essa foi a motivação para a glosa dos créditos, no caso concreto, conforme aparecia aqui em instrumento de despacho decisório. Contudo, o CARF já vem decidindo há muito tempo, e nesse sentido o STJ apenas sedimentou o entendimento de que o conceito de insumos não exige a utilização e consumo do bem de forma direta no processo produtivo, o que, aliás, resultou na declaração de legalidade das INs 247 e 404. Então, assim, ao contrário do entendimento que norteou o despacho decisório, o fato de se tratar de combustíveis e lubrificantes utilizados na movimentação de veículos e embarcações não representa, por si só, um impedimento à utilização do crédito. Há, contudo, uma segunda questão que decorre do fato de que esses veículos e embarcações eles são utilizados, no caso, para o transporte de papel e celulose. Papel e celulose é o produto final, o produto acabado do processo produtivo do contribuinte. E a controvérsia pode surgir em razão de decisões tomadas pelas câmaras do CARF, no sentido de que os gastos com frete de produtos acabados antes da venda não dariam direito a crédito. E então, se o frete não dá direito a crédito, também não poderiam ser creditados os gastos com combustíveis e lubrificantes utilizados nesse transporte. Contudo, esse entendimento não tem sido seguido pelas decisões mais recentes dessa terceira turma, que tem reconhecido que o frete interno do produto acabado autoriza o creditamento, seja pelo inciso 2 ou pelo inciso 9 do artigo 3º, com reconhecimento aí de que esses gastos são essenciais e relevantes à atividade fim do direito passivo, no sentido de serem indispensáveis mesmo ao desempenho da sua atividade, pelo teste da subtração, de acordo com o conceito de insumos adotado pelo STJ, ou de que esses gastos eles são instrumentais para as operações de venda e permitem a colocação do produto em condições de venda ou à disposição do cliente, o que autorizaria o crédito pelo inciso 9. Sob a ótica do inciso 2, veja, é certo que o contribuinte que paga o frete do insumo ou do produto em elaboração tem direito tomado do crédito. Agora, se o produto acabado já foi produzido e esse produto precisa ser enviado da fábrica para um depósito ou para um centro de distribuição, isso significa que o frete deixa de ser relevante para o processo produtivo? O próprio conceito de relevância enquanto critério definidor de insumos
não se refere ao item que, embora não seja indispensável a elaboração do processo produtivo, é indispensável o processo produtivo em razão das singularidades da cadeia produtiva. Por que esse item não poderia ser creditado? A negativa do direito de crédito sobre o frete interno do produto acabado acaba se tornando uma forma de penalizar o contribuinte que, em razão das características do produto ou da localização da unidade produtiva ou do mercado consumidor, precisa movimentar o produto acabado de um local para outro antes de vender para os clientes. Se uma indústria remete o produto diretamente para o atacadista, ele tem direito ao crédito sobre o frete que foi suportado na venda. É também creditável o frete pago pelo atacadista na venda ao varejista. Agora, se o contribuinte, por uma razão econômica, concentra as etapas de produção e de distribuição, isso significa que ele não pode descreditar de parte do frete incorrido na movimentação do produto? E por uma questão simplesmente cronológica, apenas porque parte do frete é incorrida antes da contratação da venda? Essa discriminação ela é admissível frente à finalidade da norma e ao princípio da igualdade da tributação? Vale lembrar que o inciso 9 ele tem uma redação ampla, né? Ele trata de gastos com armazenamento e frete na operação de venda e não apenas frete na venda. E dentro dos sentidos possíveis na interpretação do texto, o intérprete ele precisa escolher o significado que guarde mais coerência, o que melhor atenda à pretensão de eficácia dos princípios subjacentes à norma. E vale lembrar também que, embora os dispêndios creditáveis estejam enumerados de forma taxativa na lei, no plano vertical, as hipóteses dos incisos precisam ser interpretadas de forma extensiva no plano horizontal, concretizando na maior medida possível o princípio da não cumulatividade, que foi constitucionalizado pela Emenda Constitucional 42. Em complemento, e antes de finalizar, eu gostaria só de trazer aqui alguns exemplos, então, dos acórdãos mais recentes dessa turma que tem reconhecido o direito de crédito sobre o frete interno na distribuição. Tem esse primeiro acórdão, número 9303-007864, de janeiro de 2019, relatado pela conselheira Tatiana Midori. Ele reconhece o crédito tanto sobre os fretes na transferência de produtos acabados, e aqui também o frete de madeira entre a floresta e a fábrica, que é o primeiro item. Esse é um acórdão do próprio contribuinte autuado. Mais um acórdão, dessa vez relatado pela conselheira Érica, também reconhecendo a possibilidade do creditamento do frete, tanto no transporte de insumos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, quanto no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos. E aqui mais dois acordos no mesmo sentido, o primeiro relatado pela conselheira Érica, e o segundo relatado pela conselheira Vanessa Marini. Bom, esses exemplos eles mostram que essa turma tem reconhecido esse crédito do frete interno na distribuição, frete do produto acabado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte antes da venda, e por isso mesmo devem ser reconhecidos também os créditos sobre os combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos e embarcações no transporte do produto acabado. Bom, era só isso, agradeço a oportunidade. A palavra é relatora. Então, vamos lá. Recurso da Fazenda primeiro, né? Eu conheço. Pronto. Tinha compartilhado uma outra tela aí. A palavra é relatora. Quanto ao recurso da Fazenda, eu estou conhecendo o recurso.
Então, no mérito, né, quanto ao direito de crédito de efeito de estresse incorrido no transporte, né, em transporte de produtos em elaboração, inacabados e de insumo em estabelecimentos. Até coloquei aqui o que o acórdão recorrido decidiu, né, que ele alega que o recorrente transporta por necessário seu processo produtivo, toras de madeira de eucaliptos produzido na floresta, a florestal entre as suas unidades de triagem, armazém, depósito e suas unidades industriais, né, então, por isso que foi dado crédito ao contribuinte quanto a essa questão. E esse tema também já é passível aqui nessa turma, né, a nossa turma já entende que quando se trata de insumos, a gente dá o direito ao crédito. Então, nesse ponto, cito aqui o voto da conselheira doutora Tatiana, né, e alguns, né, então, diante disso, com relação ao frete de produtos, de insumos, né, de produtos entre os estabelecimentos da própria empresa, eu estou negando provimento do recurso da Fazenda. Quer votar primeiro da Fazenda ou pode ir já direto para o contribuinte? Vamos votar primeiro da Fazenda. Presidente, eu, parabenizando pela objetividade e clareza do voto da relatora, acompanho a relatora em matéria conhecida, negando provimento ao recurso da Fazenda. Doutora Tatiana. Com a relatora. Doutor Rodrigo Mineiro. Com a relatora. Doutor Aldir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Érica. Comigo mesmo. Doutora Vanessa. Com a relatora. Chega essa hora, a cabeça começa a fritar. E olha, tem muito chão pela frente ainda. Então, por unanimidade de votos, negou o provimento de recurso especial interposto pela Fazenda. A palavra é relatora. Contribuinte, também conheço do recurso contribuinte. O contribuinte solicitou divergência com relação ao direito de crédito para apurar sobre os gastos de combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos de embarcação da recorrente para o transporte de papel ou celulose, ou seja, transporte de produtos acabados. Né, eu coloco aqui todo o conceito de insumos, então aí a gente vai lá para a página, para adiantar, né, página 13. Entendo que em relação ao direito do crédito, do contribuinte a apurar crédito sobre os gastos combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos e embarcações da recorrente para o transporte de papel e celulose, ou seja, transporte de produtos acabados, constituem insumos utilizados no seu processo produtivo e são imprescindíveis na produção de celulose, produto fabricado pela recorrente. Não resta dúvida, nesse caso, em exame, que tal atividade essencial é extremamente relevante para a atividade contribuinte. Assim, para os combustíveis lubrificantes utilizados na frota de caminhões, deve-se atentar que é considerado como insumo, conforme dispõe a Lei 10.833. Aí eu cito o artigo 3º, parágrafo inciso 2º. Diante disso, eu estou dando provimento ao recurso especial do contribuinte, para resumir. Doutor Luiz. Presidente, matéria conhecida, entendo que, com todas as vezes, vou abrir a divergência, entendo que é gasto posterior ao processo produtivo e que não está incerto naquelas exceções em que isso é obrigatório por lei. Então, eu não dou o crédito nesse ponto e nego o provimento ao recurso do sujeito passivo. Como voto? Doutor Érica, já vai olhando esse auto de infração, se é restituição, tá bom? Doutora Tatiana. Compensação. Eu vi também esse parte decisório. Presidente, com a relatora. Doutor Rodrigo Mineiro. Com a divergência, presidente. Doutor Balcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a divergência. Doutora Vanessa. Com a relatora. Com a divergência. Então, pelo voto de qualidade, negou-se o provimento a recurso. Empate. Pelo voto de qualidade, deu-se o provimento a recurso especial interposto. Não, negou. Pelo voto de qualidade, negou-se o provimento a recurso especial interposto pelo contribuinte. Vamos ao próximo item. Obrigado, doutor. Presidente, voto vencedor. Boa tarde. Voto vencedor, doutor Luiz Eduardo. Item 220. Pode chamar a doutora Cristina e o doutor Oscar. Ok, presidente, farei a convocação. Está na hora de pôr até o óculos, eu não estou enxergando mais nada.
Item 220 da pauta, doutor Oscar Santana. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Doutora Érica. Item 220 da pauta, doutora Cristina Ribeiro. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Quantos faltam, doutora Érica? A senhora que é tão organizada. Faltam 2. 220 e depois o 241. Aí, fechando esses, vão faltar 58 processos. Obrigada. (220), né, presidente? Exato. Doutora Érica. Não, doutora Tatiana, 220. Doutor Oscar, boa tarde. Doutora Cristina, boa tarde. Boa tarde. Como vai, presidente? Vamos ao item 220, Perdigão Industrial, como recorrente, fazendo como interessado. Relatora doutora Tatiana, a quem passa a palavra. Tá, presidente, obrigada. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra o COR 3202000757 da segunda turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão, que deu provimento parcial, que deu provimento ao recurso voluntário da seguinte forma. Diana, eu tenho mais uma dúvida. Desculpa, deixa eu te falar. Fabimar, está chamando a gente? Não, presidente, pode continuar. Então, a doutora Tatiana com a palavra. Por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário contra o pedido de homologação tácita do pedido de ressarcimento, deu provimento ao recurso contra a inclusão na base de cálculo do crédito presumido de IPI dos créditos referentes aos insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas. Pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso contra as demais questões suscitadas. Então, eu trago aqui para vocês a ementa, né, que foi consignada, né, falando do crédito presumido de IPI, base de cálculo de insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas, aplicação do artigo 62 do Regimento Interno do CARF, né, e o crédito presumido de IPI, valor da receita de exportação e na aplicabilidade da portaria 356 de 88, variações cambiais, que fala que o valor das variações cambiais não compõe o valor da receita de exportação no cálculo do crédito presumido de IPI, né, a portaria 356 não se aplica para fins de cálculo do valor da receita de exportação, visto não ter aplicação em relação aos negócios que não foram realizados, levando em consideração a moeda cruzada. Insatisfeito, o sujeito para ser interposto recurso especial, citando as seguintes divergências: direito ao crédito presumido pelos insumos aplicados em produtos exportados NT, direito de crédito em decorrência da venda dos produtos para a Zona Franca de Manaus, que são equiparados à exportação, cálculo da receita de exportação, taxa de câmbio. Em despacho, foi dado seguimento parcial ao recurso especial do sujeito passivo, admitindo a rediscussão das seguintes matérias: direito de crédito em decorrência da venda dos produtos para a Zona Franca de Manaus, equiparado à exportação, e cálculo da receita de exportação, taxas de câmbio. Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo entre outros que o recurso não deve ser conhecido, no quesito divergência quanto ao direito de crédito em decorrência da venda de produtos para a Zona Franca de Manaus. As vendas de produtos para a Zona Franca não estão compreendidos na receita de exportação para fim de cálculo do crédito presumido de IPI. E aí, as outras razões que a gente já conhece, né, e em relação às variações cambiais, traz consoante a legislação de regência e natureza de receita financeira, o que impede a inclusão dos respectivos valores no cálculo de receita de exportação. Esse é o relatório, presidente. Tem participação oral, doutor Oscar? Sim, né? Doutora Cristina. Oscar. Com a palavra, doutor Oscar. Boa tarde, presidente. É sempre uma satisfação, mesmo que virtualmente, estar na presença dos senhores. É sempre um prazer. Eu queria parabenizar também a chegada do conselheiro Rodrigo Mineiro, que efetivamente só vai abrilhantar aí a casa com os seus conhecimentos. E em relação ao caso específico, eu vou tentar ser breve diante do adiantado e do assoberbamento de trabalho de vocês, para tentar sintetizar ao máximo. O claro e objetivo relatório da doutora Tatiana
nos mostra que nós temos duas questões que se sintetizam no seguinte. Primeiro, o direito da recorrente de apurar o crédito presumido, levando em consideração as vendas para a Zona Franca como sendo receita de exportação. E o segundo aspecto é que, no cômputo dessa receita de exportação, a recorrente tem o direito de se utilizar da taxa de câmbio vigente na data do embarque para fim de apurar a receita de exportação. Então, num breve resumo, acho que no memorial eu tive a oportunidade de entregar aos senhores, eu fiz alusão em relação às vendas para a Zona Franca de Manaus, que esta casa já tem um precedente, já tem um entendimento, que é o Acordo 9.303.006.356, no qual, inclusive, é trazido a informação de que está pacificada essa questão, até mesmo pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que expediu o ato declaratório PGFN 4 de 2017. Esse acórdão foi proferido em 22 de fevereiro de 2018. Então, numa breve síntese, a recorrente pede a sua aplicação, postulando para a reforma da decisão recorrida, no sentido de reconhecer que, no cálculo do crédito presumido, de IPI, as vendas efetuadas para a Zona Franca de Manaus sejam, como são, de fato, consideradas exportação. Então, esse é o primeiro item, senhores conselheiros. O segundo aspecto diz respeito à apuração dessa receita de exportação, segundo a conversão do dólar em reais, pela taxa do dia do embarque. E também, para ser bem objetivo e direto a Vossas Excelências, também esta Igreja Turma tem dois precedentes. O mais recente, que é de 12 de abril de 2018, o Acordo 9.303.006.664, que pontuou que no cálculo do crédito presumido a receita de exportação deve ser apurada com a utilização da taxa de câmbio vigente ou fixada no boletim de abertura do Banco Central do Brasil para a compra em vigor na data do embarque das mercadorias. E eu faço menção a que neste acórdão de 2018 trazido, digamos assim, emprestado as razões de um acórdão anterior de 12 de agosto de 2014, dessa mesma Igreja Terceira Turma, que é o Acordo 9.303.003.343, que também nesta linha, corroborando até nos fundamentos a existência de uma manifestação da coordenação do sistema de tributação na forma da solução de consulta número 10, de 17 de junho de 2002, e fundamentalmente acolhendo também esse entendimento no sentido de que deva ser utilizado a taxa de câmbio vigente na data do embarque, conforme apurado no boletim do Banco Central. Portanto, também em relação a este item, a recorrente requer a reforma do acórdão neste particular para, então, considerar correto o seu procedimento de utilização da taxa de câmbio na data do embarque e, no todo, postulando o senhor presidente, senhores conselheiros, eminente relatora e demais conselheiras, o provimento do seu recurso na forma do exposto. Muito obrigado, senhor presidente. Foi um prazer estar com todos. A palavra, relatora. Desculpa, presidente, deu um branco aqui. Então, dependentes da análise do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os pressupostos postos no artigo 67 com alterações posteriores, o que concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho. Em relação à divergência quanto ao direito de crédito em decorrência da venda de produtos para a Zona Franca de Manaus, equiparada à exportação, das decisões confrontadas, embora tratem de direito creditório referente a diferentes tributos, esse fato não obsta a comprovação de divergência jurisprudencial, visto que os respectivos acordos divergiram quanto à matéria jurídica nuclear da questão. Nesse sentido, se verifica que decidiu o acordo recorrido que, em relação ao cálculo do crédito presumido de IPI, não se inclui na receita de exportação os ventos para a Zona Franca de Manaus,
ainda que tais vendas estejam equiparadas à exportação para fins de outros benefícios fiscais, e já o acordo paradigma, após o cotejo analítico da legislação que disciplina os benefícios da Zona Franca de Manaus, analisou a possibilidade de isenção de PIS na venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, para a Amazônia Ocidental, para áreas de livre comércio, decidindo que, conceitualmente, as exportações para a Zona Franca de Manaus são para efeitos fiscais, exportações para o exterior. Observe-se que, embora não traje referido paradigma de crédito presumido de IPI, não há uma questão jurídica que permeia a discussão dos dois julgados e antecede a própria questão quanto ao crédito presumido de IPI, que é sobre a natureza das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus, se essas se tratam de receita de exportação para o exterior ou não. Esse é o ponto modal da questão, restando assim caracterizada divergência jurisprudencial em relação ao acordo recorrido, posto que o paradigma alcança resultado diferente para a mesma questão jurídica. Da divergência quanto ao cálculo da receita de exportação, do confronto das decisões, constata-se a divergência jurisprudencial, verifica-se que, enquanto o acordo recorrido entendeu que a variação cambial ocorrida entre a data da emissão da nota fiscal e a data do efetivo embarque que não compõe a receita de exportação, para efeitos de apuração do crédito presumido de IPI, no acórdão paradigma entendeu o colegiado que a referida variação cambial deve sim ser incluída na apuração do crédito presumido. Então, por isso, presidente, eu estou conhecendo o recurso especial anteposto pelo sujeito passivo. Posso seguir? Pode seguir. Tá. Ventiladas tais considerações contra a primeira matéria, qual seja, se o sujeito passivo tem direito ao crédito presumido de IPI, em decorrência da venda dos produtos para a Zona Franca de Manaus, sem delongas, por ser matéria conhecida desse colegiado, entendo que assiste razão ao sujeito passivo. Esse colegiado já apreciou essa matéria, o que recorda o acordo 9303006356 de minha relatoria, que consignou a seguinte ementa: é de se equiparar as receitas oferidas nas vendas efetuadas para a Zona Franca de Manaus às receitas de exportação para a construção do crédito presumido de IPI, que trata a Lei 9363. Cabe recordar que a discussão quanto à equiparação das referidas receitas se encontra pacificada pelo ato declaratório PGFN 4 de 2017. No que tange ao crédito presumido de IPI, entendo que o sujeito passivo, em razão da exportação e industrialização, possui direito ao crédito fiscal nos termos da Lei 9363 de 96. Aí eu trago aqui o artigo 1º. Sendo assim, resta somente a discussão acerca da caracterização ou não da receita decorrente da Zona Franca, né? Aí eu trago aqui para elucidar os conceitos da Zona Franca, que todo mundo já conhece, eu vou pular, né? O decreto 47.760, a lei 317357, que eu também vou pular, o colegiado já conhece, e aqui no finalzinho, desculpa, eu trago que tem um entendimento, frise citar o entendimento, a jurisprudência pacificada nos tribunais, entendimento esposado pela segunda turma do STJ, em recente julgado de 2 de 8 de 2016, quando da apreciação do RESP 874, 887, né, grifos meus. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a venda, né, para empresas situadas na Zona Franca vale a exportação de produto brasileiro para o estrangeiro. E aí tem outra decisão do STJ, o RESP 691-708, né, aí eu coloco também as decisões do TRF, o TRF 1.2 e o 3, e depois que eu trago o ato declaratório PGFN 417, né? Vê-se ainda que as decisões orotranscritas e o ato, né, tratam de PIS/COFINS sobre a receita de venda daquela discussão. Assim, por mais que trate de PIS/COFINS, a meu ver, ele se aplica também para crédito presumido de IPI, né? Então, nessa linha, presidente, eu estou dando provimento ao recurso deposto pelo sujeito passivo nessa parte. Quanto à segunda matéria, que é a variação cambial, sem delongas, tá? Eu estou citando os acordos 9303006388, né? O 9303010667, 9303009503, que traz que, conforme decidido pelo STF no RE 627.815, com repercussão geral, considera-se receitas ocorrentes de exportação as receitas de variações cambiais ativas, devendo assim ser incluídas no cálculo do crédito presumido de IPI da Lei 9363. Tá? Então, eu cito aqui o voto do presidente, né, o Rodrigo da Costa Postos, no acordo 9303003043, e eu estou dando provimento, enfim, ao recurso especial do sujeito passivo, presidente. É o meu voto. Doutor Luiz. O presidente acompanha o voto da relatora,
Vou acompanhar pelas conclusões, porque na primeira matéria, o meu fundamento decidir a minha vinculação ao ato declaratório, apenas tão somente, não a questão ontológica. Só isso acompanho pelas conclusões. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanha a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Como bem lembrou o doutor Luiz, presidente, no acordo 9303006356, eu não acompanhei pelas conclusões, mas, analisando o que o doutor Luiz disse, eu concordo pela vinculação com o ato normativo, não em função das decisões, então acompanho pelas conclusões. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Vai sumiu. Está conectado. Não caiu. Voltou. Minuto. Doutora Vanessa. Oi, eu acompanho a relatora, presidente. Eu estava vendo e ouvindo todos vocês. Também acompanho a relatora. Por unanimidade de votos. Deixa eu sair do voto aqui. Por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso deposto pelo passivo. Ponto. Os conselheiros Luiz e Jorge votaram pelas conclusões. Obrigado, doutora Ascaro. Obrigado, doutora. Prazer, presidente. Muito obrigado. Obrigado, senhoras conselheiras. Obrigada. Uma ótima tarde. Falta um para votar, Fabimar. Falta um para votar, você tem que ir embora agora? Presidente, eu posso só finalizar a gravação? Pode. A gente finaliza essa, a gente abre outra.